Hola estudiantes, yo soy la profesora Thais y vamos a trabajar ahí con la segunda clase de la enseñanza media. A ver, mas antes de mais nada, de começar a aula, né, aqueles dois recadinhos para vocês. Para aqueles alunos que estão acompanhando e fazendo as atividades pelo Classroom, não deixe de registrar a sua presença. De que forma? Realizando as atividades. Tranquilo? E para que você, aluno que está assistindo a aula somente pela televisão, não deixe de ligar, de entrar em contato com a sua escola e buscar as atividades. Tranquilo? Vamos a empezar? A ver, o que vimos na aula anterior? Na aula anterior, nós vimos aí, falamos um pouquinho sobre o Dia da Amizade, Dia Internacional da Amizade. Fizemos uma análise, né, de uma notícia, interpretação de texto e léxico a partir do texto. E hoje, que vamos a estudar hoje? 2 de agosto, uma fecha representativa para Bolívia. Vamos aí a fazer uma análise do gênero editorial, uma interpretação textual e trazer aí alguns aspectos culturais. Vamos a empezar? Muito bem. O que é o gênero editorial e as suas características? Você já ouviu falar sobre o gênero editorial? Talvez nas aulas de língua portuguesa você deve ter estudado e conhecido um pouco, fazer uma análise sobre isso. Então, olha só. Um editorial é um gênero periodístico argumentativo que explica, valora e juzga um hecho noticioso de especial importância. Se trata de uma opinião coletiva, de um juízo institucional formulado em concordância com a linha ideológica del medio de comunicação aqui, no caso, el periódico. Nunca va firmado, suele ser redactado por el diretor ou por el conselho editorial. Então, o que quer dizer isso, né? Quais são as características aí do gênero editorial? Um editorial é um gênero jornalístico e argumentativo. E por que é argumentativo? Porque vai expor a opinião. E a opinião de quem? De uma linha do editorial, né? A linha do jornal aí. Além disso, vai explicar, valorar e julgar um fato noticioso de especial importância. Então, vai retratar, abordar um assunto, uma temática, aí, seja política, econômica, social, saúde, enfim, certo? E se trata de opinião coletiva. Por que é opinião coletiva, né? É um juízo institucional formado em concordância com a linha ideológica do meio, o meio veículo de comunicação, o jornal. Então, é o posicionamento do jornal sobre determinado assunto de grande importância e relevância e a posição dessa linha ideológica. Então, é a posição do jornal, da revista, enfim, sobre determinado assunto. Então, lembrando, não é a opinião de uma pessoa, mas assim a opinião do jornal dele periódico. Nunca vai firmado. Por que ele não vai assinado? Firmado é assinado. Por quê? Porque não é de um autor específico, de um periodista. É aqui, ó, suele, ou seja, costuma ser redactado, escrito pelo diretor ou pelo conselho editorial. É o posicionamento ideológico sobre determinado assunto daquele jornal, daquela revista. Por isso que ele não é assinado. Tranquilo? Está sempre ligado a um hecho de la atualidade. Ou seja, né, é fato, ele vai estar ligado a um fato da atualidade. Por quê? É justamente para você se posicionar de uma notícia, de um acontecimento que causou, gerou uma polêmica. Então, o posicionamento daquela instituição, daquele jornal, daquele veículo. Apresenta um linguagem formal, claro e persuasivo. Então, por que é uma linguagem formal? Porque aí é a linha editorial, então é o posicionamento dessa instituição, do jornal em si, né? Além disso tem que ser claro. E por que persuasivo? Porque lembra, é um caráter argumentativo, então você vai convencer o leitor. De que forma? Com elementos persuasivos aí. E qual que é a estrutura de um editorial? Título, introdução, desarrollo e conclusão. Então, ele é dividido em 4 partes. No primeiro momento, você vai trazer um título conciso, ou seja, um título em que demonstre e chame a atenção do leitor. A introdução, então você vai falar de forma geral ali, né, introduzir o assunto. O desarrollo, ou seja, é o desenvolvimento, então onde você vai utilizar ali para argumentar, se posicionar, no caso, né, a linha editorial, vai se posicionar diante de um fato polêmico da atualidade.
E por fim, né, a conclusão. Então vai concluir, né, esse posicionamento sobre determinado assunto. Tranquilo? Bem. Então, sobre o gênero editorial, eu trago aqui o primeiro exercício para vocês pensarem, refletirem um pouco acerca dele. Sobre o gênero editorial, apunta a alternativa correta. Então, eu dou duas aí opções para você. Então, você vai pensar um pouco, refletir, fazer as suas anotações e a gente já volta na sequência. A ver, pensaram, refletiram um pouco sobre aí o gênero editorial? Vamos aí a contestar juntos? A ver, é um artículo de opinião por meio do qual o diário, o que é diário? Ele periódico, expressa em um ordem lógico, conciso e claro seu ponto de vista sobre um assunto de interesse general, de âmbito local, nacional ou internacional. Tranquilo? Vamos aí a ver a letra B.
Es un artículo de opinión por medio del cual el diario expresa en un orden lógico, conciso y claro su punto de vista sobre um assunto de interesse específico, de âmbito solamente regional. Então, qual que é a diferença da alternativa A para a alternativa B? Bom, na alternativa A, nós temos lá, né, é um interesse geral de âmbito local, nacional ou internacional. E o que difere da letra B, que a letra B diz lá, né, é um ponto de vista sobre um assunto de interesse específico, do âmbito somente regional. Então, na verdade, quando a gente fala de um artigo, de um editorial, então falar sobre um assunto da atualidade, a gente está falando de modo geral. Então, portanto, a alternativa que se encaixa aqui é a alternativa A, porque pode ser de âmbito local, nacional ou internacional, e não aí de interesse específico, não é de interesse específico de âmbito somente regional, é o global, é como um todo. Tranquilo? A B. Então, vamos para a segunda questão aí sobre o gênero, editorial. Sobre o gênero editorial, você vai assinalar verdadeiro, V para verdadeiro, o F para falso. Então, vocês vão pensar um pouquinho, fazer um registro aí, refletirem e a gente volta na sequência.
A ver, pensaram, refletiram um pouco sobre essa temática, sobre esse gênero editorial? Vamos conferir? Olha lá, esse é um artigo periodístico não firmado, ou seja, não assinado. O gênero editorial é isso? É um artigo jornalístico? Ótimo. Não assinado? Muito bem. Apresenta um linguagem informal e confuso? Bom, vamos pensar um pouquinho. Se o gênero editorial é o posicionamento do veículo, da instituição, da massa em si, para representar a linha ideológica dessa instituição, desse diário periódico, ele vai apresentar uma linguagem informal e confusa? É claro que não, né? Analisa e interpreta assuntos da antiguidade. É da antiguidade aí? São assuntos velhos, digamos assim, notícias velhas? Claro que não, é aquilo da atualidade, de interesse ali. Reflete o pensamento ou ponto de vista do próprio periódico? Sim, é o pensamento, reflete o pensamento e o ponto de vista do próprio jornal, a instituição, e não de um autor específico, de um periodista específico. Então, como é que ficou lá? Então, verdadeiro é sim um artigo periodístico não firmado e reflete o pensamento ou ponto de vista do próprio periódico. E as falsas apresentam linguagem informal e confuso e analisa e interpreta assuntos da antiguidade. A atualidade e a linguagem, ela é formal, ela é clara e ela é concisa. Tranquilo? Vamos adelante? Então, olha lá, aqui eu trago para vocês uma imagem que diz assim: Hoy, 2 de agosto, Bolívia comemora o Dia de la Revolución Agraria, Productiva e Comunitária. Que se recuerda o dia 2 de agosto? Então, está relacionado aqui a que cidade, ou melhor, a que país? A Bolívia. Então, vamos pensar um pouquinho. Que se recuerda o 2 de agosto? A ver, esta fecha tem um profundo significado em la história de la liberación de los pueblos. Que povo aqui que a gente está falando, está se referindo? Los bolivianos, não? O 2 de agosto se celebra em Bolívia o Dia de la Revolución Agraria, Productiva e Comunitária. Então, nós falamos sobre o gênero editorial, então nada mais justo do que a gente trabalhar e fazer uma análise desse gênero. Hablando aqui, então, desse gênero, deste editorial específico, editorial e ponto de vista de que periódico, de que diário? Los Tiempos. Então, leia a seguir o editorial 2 de agosto, uma fecha de simbolismo. Então, esse aqui é o título do nosso editorial, né? 2 de agosto, uma data cheia de simbolismo. Vamos saber? Então, a empezar, são aí alguns fragmentos. Hoy, como cada 2 de agosto desde 1937, é uma jornada dedicada à população rural de nosso país. Son 82 años los que han transcurrido desde un día como hoy, en 1937, durante el gobierno de Herman Bush, que promulgó un decreto supremo mediante el que declaraba esa fecha como Día del Indio. La elección de este día fue una manera de conmemorar la fundación del primer núcleo indigenal de Bolivia, en el pueblo de Huarizata por Elizardo Pérez, el 2 de agosto de 1931. O que está dizendo, então, esse fragmento do editorial, né? Hoje, como cada dia 2 de agosto, desde 1937, é uma jornada dedicada à população rural do nosso país. Qual país? A Bolívia. São 82 anos que se transcorre aí desde um dia como hoje, em 1937, durante o governo de Herman Bush, que promulgou um decreto supremo mediante a declaração dessa data como a data do Dia do Índio. Então, no primeiro momento se chamava Dia do Índio. Depois a gente viu que mudou e agora tem um outro sentido, um outro significado. A eleição desse dia foi uma maneira de comemorar a fundação do primeiro núcleo indigenal de Bolívia e o povo Huarizata, por Elizardo Pérez, lá em 1931, né, no dia 2 de agosto. A su vez, essa fecha foi elegida como um recordatório da morte do guerrilheiro e poeta indígena Juan Hualparimach,
el 2 de agosto de 1915. Y aunque la memoria histórica se va diluyendo poco a poco, la fecha no deja de ser portadora de uma carga simbólica muito especial. Então, o que diz aqui esse fragmento, né? Essa data foi escolhida, né, como uma recordação da morte do guerrilheiro e poeta indígena Juan, né, dia 2 de agosto de 1815. Embora a memória histórica vai se diluindo, ou seja, parece que vai acabando pouco a pouco, a data ela não deixa de ser portadora de uma carga simbólica muito especial. Então, olha só, né, ao largo aí do tempo, ela vai diminuindo, né, se diluindo, digamos assim, pouco a pouco, mas ainda assim, ela não deixa de trazer uma carga simbólica muito importante e muito especial para a população boliviana. Tranquilo? Es probablemente la que mejor sintetiza las muchas dificultades que a lo largo de nuestra historia hemos tenido y seguimos teniendo para afrontar y resolver la compleja realidad económica, cultural, política y social del área rural de nuestro país. Então, provavelmente a melhor, né, o que melhor sintetiza aí as muitas dificuldades que ao longo da história tivemos e seguimos tendo, né, para enfrentar e resolver essa complexa realidade, seja ela econômica, cultural, política e social, na área rural do nosso país, né, se referindo aí a Bolívia. Tranquilo? Em algo mais de 5 décadas, ha passado de ser el Día del Indio, su denominación original, al día de la revolución agraria, productiva y comunitaria, que es la actual. Entre una y otra, el 2 de agosto fue Día del Campesino, Día de la Reforma Agraria, Día de la Dignidad, Día de los Pueblos Originários, entre outros. Então, o que diz aqui esse fragmento? Então, pouco a pouco, essa data, essa comemoração, ela foi sofrendo alterações no seu nome. Como assim? Olha só, o nome, a denominação original, começou como Dia del Índio. E pouco a pouco, ao largo dos anos, ela foi cambiando, foi mudando de nome. Então, a gente passou aí para, em outras datas, Dia del Campesino, Dia da Reforma Agrária, Dia da Dignidade, Dia dos Povos Originários e hoje, olha como está essa denominação, Dia de la Revolución Agrária, Produtiva e Comunitária. Então, hoje esse é o nome atual, mas o seu nome original, digamos assim, era Dia del Índio. Bom, com base aí na leitura desse editorial, nas características que a gente viu sobre esse gênero, vocês vão assinalar a alternativa correta sobre a data, fecha, né, 12 de agosto. Então, a gente tem 3 alternativas, eu quero que vocês pensem, reflitam um pouco sobre aquilo que a gente discutiu e a gente volta na sequência.
Refletiram, pensaram um pouco? O que é essa data? Vamos aí averiguar? Com base na leitura editorial, señala a alternativa correcta sobre a fecha 2 de agosto. É uma fecha dedicada à poblação rural de Bolívia? Ou é uma fecha dedicada à poblação urbana de Bolívia? Ou é uma fecha dedicada à população que vive no deserto boliviano de Tatacoa? O que vocês marcaram? Vamos saber. A resposta certa é a letra A. Por que é a letra A, né? Esse dia é dedicado à população rural da Bolívia, justamente porque diz lá, ó, se a gente voltar aqui, ó, Dia de la Revolução Agrária, Produtiva e Comunitária. Então, a palavra agrária, produtiva, faz a gente nos remete ao quê? A algo rural, certo? Além disso, pessoal, essa data aqui é uma fecha muito importante para os campesinos, para os indígenas, porque aí é comemorado o mês de la Pachamama, que é a madre de la tierra. Então, tem uma carga muito significativa, muito simbólica, esse mês de agosto. Tranquilo? Muito bem. Agora vamos para a nossa quarta atividade. O que é a quarta atividade? Identifica a frase que apresenta um ponto de vista. Então, prestem atenção. Nós vimos aí o gênero editorial e suas características. Depois disso, fizemos aí uma análise de fragmentos do gênero editorial, né? O dia 2 de agosto, uma data cheia de símbolos aí para os bolivianos. Tá, e agora, o que está pedindo esse exercício 4? Justamente para vocês identificarem a frase que apresenta um ponto de vista. Então, é a frase em que aparece trechos, fragmentos em que o autor, mas espera aí, aqui é um editorial, então que a instituição jornalística, né, o jornal em si, se posiciona. Então, tem 3 alternativas, eu quero que vocês identifiquem o que é fato de uma opinião. Na verdade, a gente está perguntando aqui o que é uma opinião do que um fato apenas. Então, vou dar um tempinho para vocês refletirem, pensarem um pouco e a gente volta na sequência.
Volvemos aí, pensaram, anotaram, refletiram? Olha lá, então qual é a alternativa que apresenta uma opinião? Se uma apresenta opinião, provavelmente as outras são apenas fatos, ok? Vamos pensar um pouquinho? La elección de este día fue una manera de conmemorar la fundación del primer núcleo indigenal de Bolívia. Aqui, pessoal, vocês identificaram algo aí sobre opinião ou apenas um fato? Olha só, né? A eleição desse dia foi uma maneira de comemorar a fundação do primeiro núcleo. Tem alguma coisa aqui de opinião em si? Apenas um fato. Então, não é a resposta certa. Letra B. Se promulgou um decreto supremo mediante el que declarava essa feita como Dia del Índio. Aqui a gente tem uma opinião ou a gente tem um fato? É um fato apenas, não tem nada de opinião. Tranquilo? E a alternativa C. Todavía falta por hacer. Tiene la virtud. A pesar de los errores e dificuldades, é sem dúvida positivo. Então aqui, olha lá, ainda falta o que fazer. Tem a virtude, apesar dos erros e dificuldades, é sem dúvida positivo. Aqui é um fato ou é uma opinião? É claro que aqui é uma opinião, né? Ó, é sem dúvida positivo. Então, a instituição aqui, o jornal, ele se posicionou. Então, essa alternativa é a alternativa correta, porque é a única alternativa que apresenta aqui uma opinião, um ponto de vista, diferente dessas duas que apresentam apenas um fato. Tranquilo? Muito bem, então vamos para o nosso quiz. O que é o nosso quiz hoje aqui, desta aula? Número 1, a respeito do gênero editorial. Você tem duas questões e vão pensar um pouquinho e responder. E sobre a denominação original do dia 2 de agosto em Bolívia? Qual foi a primeira denominação dessa data do dia 2 de agosto? Será que é Dia de la Revolución Agraria, Productiva e Comunitária ou é Dia del Índio? Então pense um pouco, reflitam e a gente volta na sequência.
Vamos averiguar o que vocês marcaram? Vamos aí? Muito bem, então a respeito do gênero editorial, quais aí são as características desse gênero? Será que a letra A, que é um artigo não assinado e que expressa a opinião de um meio de comunicação sobre determinado assunto, meio de comunicação aqui, no caso, a instituição, o jornal, ou é um artigo assinado pelo jornalista que expressa sua opinião sobre determinado assunto? Então, se a gente pensar lá no comecinho da aula, o gênero editorial nada mais é do que é o posicionamento, é a opinião de um meio de comunicação sobre determinado assunto. E se é a posição de um meio de comunicação, do veículo aí, é claro que ele não é assinado, diferentemente da letra B. Então a letra B está errada. A alternativa certa é a letra A. E muito bem, e sobre a denominação original, o primeiro nome lá que definiu essa data, 2 de agosto, na Bolívia, recebe o nome Dia de la Revolución Agrária, Produtiva e Comunitária ou Dia del Índio? Muito bem, é a alternativa B, Dia del Índio. Essa foi a primeira denominação original. Hoje, o seu nome atual, essa data, esta fecha comemorativa, aí, 2 de agosto, é o Dia de la Revolución Agrária, Produtiva e Comunitária. Essa é a atual. A primeira, a original, é Dia del Índio. Tranquilo? Bom, essa foi a nossa classe de hoje, né? Que estudamos hoje. 2 de agosto, na fecha representativa para a Bolívia. Então, trabalhamos aí um pouco sobre o gênero editorial, suas características, a estrutura. Hicimos aí análise do editorial 2 de agosto, uma fecha llena de simbolismo, lá do periódico Los Tiempos. Tranquilo? Muito bem, eu me despeço, vou ficando por aqui, enviando um abraço virtual, né, nesse momento aí de pandemia, e hasta a próxima classe. Nos vemos. Adiós.